Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Tudo certo? Já vou avisando aqui pra deixar aquele likezão, né? Não esquecer, afunda o dedo no like. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos falar muito das boas notícias. Boas notícias, quero boas notícias. Claro que a gente tem que falar também de algumas coisas bizarras que aconteceram no jogo de ontem contra o Botafogo, mas vi muita coisa positiva no jogo de ontem e quero discutir isso com vocês. Mas antes de começar a falar sobre as boas notícias que eu particularmente vi no jogo de ontem, eu quero te dizer que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball. O OneFootball está conosco de volta a esse canal, o melhor aplicativo de notícias, estatísticas de clubes e times do mundo, tá? Se vocês ainda não têm o OneFootball baixado no seu celular, tá redondinho, cara, tá maravilhoso. Sobe as notificações, eu sei tudo sobre o Grêmio. O primeiro link da descrição é só baixar aqui e também tá contribuindo pro canal. E ainda tem League One e Bundesliga de graça, ao vivo, de graça. É só baixar o aplicativo, primeiro link da descrição, tamo junto. Bom, gurizada, basicamente é o seguinte, o Grêmio tinha, pra mim, tá, na minha visão, duas missões ontem. Vencer a primeira delas, né? Precisava vencer, tava aí há 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. E além disso, convencer o seu torcedor em jogar um bom futebol. O Renato optou por uma escalação mista, né? Foi com a zaga completamente reserva, começando pelo goleiro Paulo Vitor, a linha de 4 ali totalmente reserva, né? E alguns titulares, meio campo, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, PP... Maicon foi a grande surpresa da escalação de ontem, né? Maicon, inclusive, que, cara, é uma pena que o Maicon não tem 10 anos a menos, porque, poxa vida, cara, como joga a bola e como faz diferença nesse time do Grêmio, né? Renato optou por uma escalação alternativa, fiquei pensando, será que era, né? E com um time tão alternativo assim, principalmente... na linha defensiva, um dos principais problemas do Grêmio ontem foi a linha defensiva, mas precisava vencer o jogo de ontem e convencer o seu torcedor que ainda tem resquícios de bom futebol. E eu vi isso ontem, apesar de que nas redes sociais o torcedor já tá falando, mas é o Botafogo é a lanterna do campeonato, o Botafogo já está rebaixado para a Série B. Tem todo o contexto do que o Botafogo está passando no momento. Tem, e isso a gente não pode negar. Mas o Grêmio tinha que fazer o seu papel, e fez o seu papel, e fez muito bem o seu papel. Para mim, tem boas notícias no jogo de ontem, começando por Maicon, né? Maicon, obviamente, começar um jogo é importante, tudo bem, ele não aguenta os 90 minutos, mas ter começado com o Maicon foi importante, pensando lá na frente, pensando em Copa do Brasil. Quero muito que o Maicon esteja em campo na final da Copa do Brasil, porque ele muda a maneira que o Grêmio joga, parece que dá mais liberdade, inclusive, para que Matheus Henrique e Jean-Pierre consigam desenvolver melhor o seu futebol, e isso foi nítido no jogo de ontem. Matheus Henrique foi muito bem no jogo de ontem, tanto é que fez 2 gols, né? Chutou a gol, que bom ver o Matheus Henrique chutando, que bom ver ele ousando, e conseguiu fazer 2 golaços ainda, por sinal, o primeiro, então nem se fala, foi muito bem o Matheus Henrique. Mas para mim a cereja do bolo se chama Jean-Pierre. E cobrávamos muito, e cobramos ainda, né, boas atuações do Jean. E vocês podem até me falar, mas contra time fraco ele cresce. Foi assim contra o Coritiba, apesar de ele ter perdido um pênalti no final do jogo. Eu achei que ele jogou bem aquela partida contra o Coritiba. Tava ditando o jogo da maneira que eu gosto que o Jean-Pierre jogue, que é se apresentando pro jogo. Não com tanta intensidade, que a gente sabe não é a dele, mas se apresentando pro jogo, tocando a bola e se apresentando logo depois para receber. Eu gosto de ver o Jean-Pierre jogando dessa forma. E eu ainda vi o Jean-Pierre ontem, que na finaleira do jogo tava matando o jogo do adversário. Sabe, lá, faltando lá os 40 minutos já, 40 minutos do segundo tempo, 35 do segundo tempo, tava matando bola do adversário. Quando o Cortez tomou um lençolzinho lá do jogador do Botafogo, ele foi lá e matou a jogada. Esse Jean-Pierre se apresenta pro jogo, que dita a regra do jogo, é o Jean-Pierre que eu gosto. E vocês vão me dizer, mas é o Botafogo, ele só joga contra o time fraco. Tenho essa cobrança em relação ao Jean-Pierre também. Eu preciso de uma boa atuação, todos nós precisamos, todos nós queremos e todos nós torcemos por uma boa atuação do Jean-Pierre contra time grande. Mas o Jean-Pierre me parece,
tá? Que vem numa crescente. Ele jogou bem contra o Curitiba, jogou bem contra o Santos e ontem foi muito, muito, muito bem. Talvez tenha sido uma das melhores partidas do Jean, né, nessa temporada, o jogo de ontem. Me animou, parece estar voltando. O gol de falta foi excelente para ter dado confiança para ele e quero ver o Jean-Pierre assim, sempre. Se apresentando com um pouco mais de intensidade, aparecendo na área, cabeceando. O Jean-Pierre cabeceou ontem, cara. O Jean-Pierre quase fez gol de cabeça. Então, assim, fiquei muito feliz com a atuação do Jean-Pierre. Claro, óbvio que tem todo o contexto de ser o Botafogo e tudo mais, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer, o Jean-Pierre fez o que a gente espera dele. E eu acho que agora a gente tem aí mais o jogo contra o São Paulo, depois o jogo contra o Atlético Paranaense. Aí o Grêmio na última rodada ainda pega o Bragantino, né? São 3 jogos bons, cara. São 3 jogos com possibilidade de teste mesmo, real, para a final da Copa do Brasil. E, obviamente, para a tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro ainda não acabou para o Grêmio. O Grêmio ainda tem o que disputar no Brasileirão, né? Que é conseguir uma vaga direta para a Libertadores, para que se der tudo errado na Copa do Brasil, a gente se garanta na próxima Libertadores pela tabela do Campeonato Brasileiro. Então, são 3 jogos muito interessantes que a gente vai precisar do Jean-Pierre principalmente, que para mim é a referência técnica de qualidade do time do Grêmio. Jogo contra o São Paulo, um baita de um teste, né? Na Arena do Grêmio. Depois mais um jogo na Arena também, que é contra o Atlético Paranaense, que também briga por uma vaga na Libertadores. E ainda o Bragantino, que foi a maior surpresa do segundo turno no campeonato na última rodada. Todos esses jogos antes da final da Copa do Brasil. Então são jogos importantíssimos. Tudo bem que eu acho que o Bragantino nem vai ser o time titular, né? Mas são jogos importantíssimos para a gente ganhar confiança. E gostei. O Grêmio me parece estar crescendo num momento importante que a gente precisava que o Grêmio crescesse, né? E eu pego muito pelos jogos contra o Santos, que foram 3 gols construídos, 3 gols conscientes, né? O primeiro foi de pênalti, falei sobre isso inclusive, mas a jogada que antecedeu o pênalti foi muito importante. E o jogo de ontem também, foram gols construídos. O primeiro gol do Alisson, que é importantíssimo também ter feito gol, o atacante tem que fazer gol, é importante para o Alisson também para readquirir confiança. Cara, foi jogada de pé em pé, jogada trabalhada, jogada construída. E é isso que me dá uma felicidade. Assim. Eu fiquei feliz com o jogo, a maneira que o Grêmio jogou ontem. E todo o contexto que vem se desenhando já do jogo contra o Santos, em ter tido lampejos de bom futebol e tudo mais. Importante, fiquei feliz. Eu acho que a gente tem 3 testes muito importantes aí também antes da final da Copa do Brasil. E de momentos negativos, cara, o sistema defensivo do Grêmio ontem foi falho, foi bizarro. O gol do Botafogo, o primeiro gol do Botafogo ali que o jogador do Botafogo disputou bola com o David Braz foi vergonhoso, né? Pelo amor de Deus, eu consigo correr mais. Foi bizarro, assim, acho que o principal ponto negativo foi o sistema defensivo do Grêmio, que estava completamente reserva, né? Renato parece estar dando oportunidades para ver quem vai ser o substituto do Jeromel, que infelizmente não vai ter condição de jogo, né? Para a final da Copa do Brasil. E dentre todas essas opções que a gente tem, para mim, o Tonhão, né, o Rodrigues é o principal. Assim, acho que ele está à frente de Paulo Miranda, de David Braz, enfim, tá à frente. Outro ponto negativo também que acho que o Renato perdeu ontem uma oportunidade de colocar outros meninos em campo, né? O jogo já estava praticamente definido, podia ter botado o Lucas Araújo, o Gui Azevedo, enfim, insiste com o Tassiano mais uma vez, que, enfim, acho que perdeu aí uma oportunidade importante de colocar os guris para jogar. Ponto positivo, gostei da coletiva do Renato. Gosto quando o Renato fala de futebol, sem ficar espalhafatando coisa para a imprensa, ríspido com aquilo, ríspido com aquele outro. Não gosto do Renato assim, gosto do Renato consciente, falando de futebol, e gostei da entrevista coletiva dele ontem, já tinha gostado contra o Santos. Quando tem que criticar, vem aqui critico, quando tem que elogiar, eu elogio também. Enfim, essa foi a minha visão de jogo e as boas notícias que o jogo contra o Botafogo trouxe para o Grêmio e me deixou um pouquinho animadinha, obviamente, sem esquecer
É todo o contexto que o Botafogo vive. Gurizada, quero saber a opinião de vocês também. Coloca aqui embaixo o que vocês acharam do jogo de ontem, os pontos positivos que eu levantei e os pontos negativos que eu levantei. Quero saber também a opinião de vocês aqui nos comentários. É isso. Hoje tem VQBR a partir das 9 da noite e ao decorrer da semana a gente vai se falando também. Opa, me coisei o microfone aqui. Um beijo, boa semana pra todos. Tchau. Ah, não esquece de se inscrever no canal, muito importante. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, tá bom? Beijo.